Olá, eu sou o José Antônio Conte e este é o Assembleia Entrevista que nós estamos começando agora aqui no seu canal legislativo. Está conosco o presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, o advogado Cláudio Lamáquia. E um advogado que faz questão de usar esse termo rigorosamente como é. Advogado trabalhando, depurando, essa seguramente deve ser uma das grandes novidades dos últimos anos na OAB. Nós temos 2.000 advogados suspensos, doutor Cláudio Lamáquia. É um número expressivo, não é? Claro que se considerarmos toda a categoria, nem tanto assim. Qual é o significado? Bom, Conte, primeiro, importante dizer que tenho, sim, efetivamente, orgulho de usar a expressão advogado, de ser advogado, de exercer a função de advogado, porque às vezes as pessoas nos perguntam, e me perguntam muito, mas Lamáquia, mas podes advogar e exercer a honrosa função de presidente da Ordem dos Advogados? Sim, posso e devo, porque o cargo, a função na ordem minha, dos diretores, dos conselheiros, é uma função voluntária, nós não temos remuneração enquanto dirigentes da OAB. Então eu também tenho que manter efetivamente o exercício da minha profissão. E é uma profissão que acho que no contexto, pelo que significa a advocacia, pelo seu papel, pelo papel relevante do advogado, ela deve orgulhar, sim, a quem exerce essa função, né? O advogado é o defensor da liberdade, do patrimônio, da honra, da dignidade, muitas vezes da própria vida das pessoas. Esta é a função e o papel do advogado. E por isto, o advogado tem que exercer a sua atividade com muita ética, né? Acima de tudo. E é exatamente nesta linha e por esta razão que a OAB no estado do Rio Grande do Sul tem sido tão incisiva com relação ao respeito ao Código de Ética e Disciplina da OAB, e por isso nós temos tido, sim, este número, que é um número expressivo, né, que à primeira vista as pessoas podem imaginar que seja um número que extrapolaria, vamos dizer, o razoável, né? Mas não, é um número real de uma instituição que, de fato, preocupa-se muito com os padrões éticos. E, portanto, se nós cobramos externamente, nós temos que dar este exemplo internamente. E por isso nós temos hoje um número dos últimos tempos, dos últimos 12 meses, 2.000 advogados suspensos dos quadros da OAB, advogados que, de alguma forma, não respeitaram o Código de Ética e Disciplina, né? Mas isso dentro de um universo de, hoje, 82.000 advogados inscritos nos quadros da instituição. Mas também temos quebrado paradigma na questão da exclusão de advogados dos nossos quadros. É triste, mas a ordem tem que fazer isto, a ordem tem que cortar na própria pele. Nos últimos meses, nós já temos hoje 16 advogados que foram excluídos dos quadros da OAB. E também quebramos um outro paradigma, né, Conte? Porque a ordem não publicava, ela não informava a sociedade quando um advogado era excluído dos seus quadros. E hoje nós estamos efetivamente fazendo isso, inclusive publicando nos jornais de maior circulação, mostrando. Dentro daquela linha da transparência, né? Afinal de contas, o senhor sempre preconizou, sempre defendeu para todos os órgãos, especialmente os públicos, a transparência. A OAB não poderia ser diferente, né? Não, e até além de nós buscarmos com isso, né, Conte, respeitarmos aquilo que nós exatamente defendemos e acreditamos, que é esta questão da transparência, mas também por segurança da própria sociedade. A sociedade, quando contrata um advogado, ela tem que saber que contratou um advogado que está numa situação, primeiro, regular com a sua instituição OAB e que é um advogado. E aquele que é excluído dos quadros da ordem, ele não exerce mais a advocacia e não pode exercer a advocacia porque, se assim agir, estará agindo de forma ilegal, exercício ilegal da profissão. Mas nós temos que comunicar à sociedade, a sociedade tem que conhecer. Por isso disse que quebramos paradigma com estas informações dadas publicamente nos jornais. Publicadas a pedido, né? A pedido de jornais. Quantos advogados foram excluídos? Nos últimos meses, nós temos 16 advogados que foram excluídos dos quadros da OAB. É bem verdade que nós temos o devido processo legal, né? Alguns processos, eles chegam até mesmo ao Conselho Federal da Ordem com recursos que são interpostos. E nós só podemos fazer isto a partir do momento que nós temos o trânsito em julgado, que este profissional tem todo o direito assegurado, o seu amplo direito de defesa e o devido processo legal. E o que acontece? Quais as irregularidades detectadas? Nós temos das mais diversas, né? Qualquer ferimento
ao Código de Ética e Disciplina da OAB hoje, ele é avaliado, ele é interpretado e, acima de tudo, é encaminhado com esta seriedade pelo nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Para a gente entender melhor, nesse caso, quais foram? Dá para a gente enumerar alguns? Eu posso aqui enumerar desde eventuais apropriações de recursos de clientes, né? E que isso nos entristece muito, mas o importante é que a ordem demonstre efetivamente a sua ação, até mesmo diversas outras situações, como eventuais até mesmo erros cometidos por advogados que sejam devidamente comprovados no devido processo legal. Sim, mas aí não tem a questão da má-fé ou não? Claro, isso somente com uma fé comprovada, numa situação como esta que coloquei. Mas nós temos, por exemplo, essa questão que colocava, né, de apropriação de recursos de clientes, que isso é uma coisa que a ordem tem que tratar e trata, sim, efetivamente, com muito rigorismo. E a gente sempre ouviu falar muito sobre isso. Muito. E agora, então, apareceu o caso concreto. Não, nós temos diversos casos que a ordem tem tratado com esta responsabilidade que não podemos deixar de examinar isso nesse... Olha, isso é quase um respeito ao Código do Consumidor, hein? Não chega tanto, diria que até mais. Mas é consumidor aí, né? Porque uma pessoa, um cidadão, né, quando ele busca no advogado, né, que é quem detém a capacidade postulatória, o seu direito em juízo, ele busca justamente em alguém que ele está confiando. Não, muitas vezes a pessoa praticamente entrega a sua vida ao advogado, né? E aí, se nós temos uma quebra de confiança como esta, por exemplo, né, nesta situação que coloquei, isso tem que ser punido com bastante rigor pela instituição OAB. E como está fazendo a OAB, exemplarmente, né? Mostrando à sociedade. Bem, presidente, a OAB sempre primou por ser a instituição das grandes lutas, das grandes batalhas em nome dos interesses públicos. Nós temos aí lutas históricas, desde as diretas, enfim, a gente poderia enumerar tudo. Mas a situação é um pouco diferente nesse momento. Mas um dos discursos feitos nos últimos tempos foi o referente à corrupção. Quer a OAB que se puna exemplarmente os culpados por corrupção e que esses casos sejam reduzidos. Como é que ficou? Bom, Conti, esta é uma luta histórica hoje da ordem e me parece que nesse momento da própria sociedade, né? No passado, tu falavas e trazes aqui muito bem o exemplo da OAB e das lutas da OAB no passado, né? Vamos examinar a luta da ordem, né, pela redemocratização do país. A nossa luta hoje, eu acho que a luta da sociedade é pela manutenção e pelo fortalecimento da democracia. Mas nós temos que ver que hoje o inimigo que nós tínhamos outrora, que era o totalitarismo, na nossa avaliação, na minha visão hoje, o inimigo que nós temos é exatamente a corrupção. Principalmente a corrupção, da forma com que ela está hoje entranhada nos diversos setores e principalmente porque ela agride de uma forma direta uma democracia que é muito jovem, né? E que pode, de alguma forma, acabar sendo prejudicada de forma direta por tudo isso. Tenho dito, inclusive, que a corrupção, na minha avaliação, ela tem que ser tratada como um mal, como tem sido hoje desenvolvida por todos nós, mas também com a visão de que a corrupção mata, né? E quando eu digo isso, as pessoas às vezes me perguntam, como mata? Mata, porque a corrupção ela retira dinheiro da saúde, ela retira recursos da saúde, ela retira recursos da segurança, ela retira recursos da educação, né? Ela retira recursos do saneamento básico. Todos esses valores, todas essas quantias, todas essas importâncias que acabam saindo pelo ralo da corrupção deveriam estar sendo aplicadas efetivamente na segurança, na saúde, na educação do nosso povo, né? E por isso eu digo, a corrupção mata e nós temos que agir de uma forma muito pontual e muito efetiva no combate à corrupção. Combate à corrupção e combate à impunidade, né? Aliás, a impunidade é, na minha avaliação, Conte, o maior combustível que nós temos hoje para a corrupção no nosso país. É o fermento da corrupção, é exatamente a impunidade. E dentro, nesse sentido, nós estivemos aqui entrevistando um dos promotores responsáveis por um trabalho que está sendo realizado pelo Ministério Público agora, visando o fechamento de 5.260 inquéritos policiais que não foram concluídos, com a finalidade de dar a prerrogativa de uma possível punição para aqueles envolvidos. Como é que o senhor vê um momento assim em que Justiça, Ministério Público, várias instituições, tendo à frente a própria OAB, estão trabalhando no sentido de reduzir esse tipo de acontecimento?
Veja bem, né? Nós falávamos agora justamente sobre isso, né? Sobre os recursos que saem para o ralo da corrupção e que deixam de ir exatamente, deixam de ser colocados e carreados naquele ponto que deveriam, né? Nós estamos aqui colocando mais um. Hoje eu tenho afirmado e reafirmado, Conte, que a capacidade instalada do Poder Judiciário no estado do Rio Grande do Sul já não dá mais conta da demanda. O que está faltando? Maior investimento no âmbito do Poder Judiciário. Aí nós vamos para a polícia. O que está faltando hoje para nós termos as nossas delegacias e os nossos inquéritos correndo com maior rapidez, tendo efetivamente celeridade no encaminhamento dos inquéritos policiais? Maior investimento na polícia, pessoal e tecnológico. Estes pontos requerem exatamente o quê? Recursos. Recursos que muitas vezes são desviados para a corrupção. Então, isto é efetivamente um trabalho que deve ser de todos nós hoje, de todas as instituições. E quando coloco isso e lembro deste trabalho conjunto, é importante nós relembrarmos o que fizemos agora no último dia 7 de setembro. Lançamos uma grande frente, o movimento Agora Chega, denominado Agora Chega, mas que tem a participação de mais de 100 entidades representativas da sociedade civil organizada. Ou seja, é a sociedade hoje que está dizendo não a uma série de coisas que nós estamos vendo aí. Principais bandeiras deste movimento, Conte. Poderíamos lembrar a bandeira que temos hoje em defesa do fim do voto secreto no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso é um escárnio que nós estamos vendo hoje. Tivemos há pouco tempo a absolvição da deputada Jaqueline Roriz por voto secreto. Ou seja, o meu deputado não sei como se posicionou, não sei como votou. Nós temos que saber, a sociedade tem o direito de saber como o seu deputado está votando em temas tão importantes quanto são esses, né? Então, quando olhamos para isso, vamos verificar lá uma PEC de 2006, está engavetada. A cada novo escândalo se fala nisto. O que nós vamos fazer com este movimento? Uma ação concreta. Nós temos neste site, no site do Agora Chega, nós temos um abaixo-assinado eletrônico. Vamos disponibilizá-lo aí, por favor, Agora Chega. Nós temos um site hoje, no site Agora Chega, nós temos um abaixo-assinado eletrônico, onde qualquer cidadão que queira manifestar-se a favor do voto aberto, nestes casos, no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ele manda uma mensagem, uma única mensagem, ele está se comunicando com os 513 deputados e com os 81 senadores da República, com um único e-mail. Este site disponibilizou esta ferramenta para a sociedade. Aquele cidadão que muitas vezes está em casa reclamando, ele tem como agir. Basta que ele acesse o site Agora Chega e faça a sua referência, faça o seu e-mail, faça a sua comunicação, faça o seu protesto diretamente para os deputados. Nós temos sim que tirar as pessoas daquela situação que tenho em determinados momentos dito, né? Às vezes me parece, Conte, que a sociedade está anestesiada. E agora, nestes últimos tempos, nós vemos as redes sociais que acordaram, que estão trabalhando em conjunto, de forma direta com todos nós e principalmente interagindo tanto com a ordem. Estes últimos movimentos que tivemos hoje, no sentido do combate à impunidade, à corrupção e que vimos as pessoas indo para as ruas, foram para as ruas exatamente porque as redes sociais e a sociedade acordou. Isto é o mais bonito nesse processo todo. Isto é o que de mais puro tem nesses movimentos. Presidente, está nos faltando liderança para tomar a frente de movimentos como esse? Digamos assim, se a OAB, a própria Associação Brasileira de Imprensa, não tivesse tomado a iniciativa, como é que ficaria isso? Nós não teríamos esse movimento? Outros viriam? Não, seguramente, Conte. Eu acho que num primeiro momento, CNBB, a ABI, a OAB, diversas outras entidades, quando nós nos reunimos, né, trabalhando nesta linha, buscando ações objetivas de combate à corrupção e, acima de tudo, buscando que a sociedade civil organizada, que os jovens acordassem através das redes sociais, naquele momento me parece que faltava alguma coisa que de alguma forma ligasse todos os movimentos. Mas hoje, Conte, eu digo isso com muita tranquilidade. Eu vejo nas redes sociais os movimentos efetivos e puros de combate à impunidade, de combate à corrupção. As redes sociais hoje, elas estão muito articuladas. Os jovens, os estudantes. Claro que nós não estamos vendo ainda movimentos como nós tivemos nas diretas já.
Mas as diretas já começaram assim, exatamente com movimentos menores. Hoje nós já começamos a perceber que existe sim esta consciência novamente por parte da sociedade civil organizada. E nós tivemos os episódios recentes de ministros acusados de corrupção ou desvios, né? Como é que o senhor está vendo a forma através da qual o presidente da República, Dilma Rousseff, está conduzindo essa questão? Bem, Conte, eu tenho saudado muito a posição da presidente da República, porque nós não temos percebido e não estamos acompanhando uma linha de que eventuais denúncias não estejam sendo apuradas e, principalmente, que as pessoas que estão envolvidas em denúncias que tenham uma base sólida de prova não estejam sendo afastadas. Ao contrário, né, o número de ministros que nós temos afastados do governo hoje demonstram isto. Um governante, o homem público, ele tem esta obrigação. Claro que assegurando devido processo legal no âmbito de uma condenação. Mas o homem público, ele tem uma responsabilidade muito grande com a sua postura e principalmente com a sua ação pública, né, enquanto gestor de recursos públicos. Muito bem. Casos como o do Detran, por exemplo, aquele recente polêmico episódio com tantas acusações, e agora nós temos visto uma ou outra audiência pública. O senhor não acha que são muito demorados? Evidentemente que é um processo para isso, né? Uma tramitação toda. De repente, nós não poderíamos começar aqui no Estado essa operação limpeza, que se é que assim nós poderíamos chamar, pelo fim da impunidade através desse caso? Esse é um outro tema recorrente, né, Conte? A questão da morosidade do próprio Poder Judiciário e das instituições no sentido de dar invasão, né, com maior rapidez a determinados processos. Eu sofro isso na própria entidade, na OAB, né? Em determinados momentos eu mesmo, de alguma forma, fico contrariado com um processo ético dentro da ordem para absolver ou para condenar, mas que demora muito tempo. Vamos nos colocar nos dois lados da questão. A pessoa que é inocente, quanto mais tempo um processo durar, mais tempo sobre esta pessoa estará pendendo uma pecha que, muitas vezes, se comprovada a sua inocência, não é verdadeira. E, por outro lado, aquela pessoa que é culpada, efetivamente, demora muito tempo e, às vezes, até mesmo se beneficia da própria prescrição. Então, sobre os dois aspectos, sobre os dois vieses que se possa examinar isso, nós temos efetivamente um equívoco, né? É ruim isto para a sociedade como um todo. Então nós temos que trabalhar cada vez mais com a linha e com a ideia de que a celeridade no campo processual ela é absolutamente indispensável. Mas aí eu retorno àquilo que dizia. Para que nós tenhamos celeridade, nós temos que examinar a infraestrutura que nós temos hoje dos nossos poderes constituídos e principalmente na questão do Poder Judiciário. E isto é claro hoje, ao menos no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a capacidade instalada do Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Sul hoje, ela já não dá mais conta da demanda e existe sim uma necessidade de se repensar o investimento no âmbito do Poder Judiciário. Para que tu tenhas uma ideia, Conte, nós temos hoje aqui no Estado do Rio Grande do Sul praticamente 2.000 claros de servidores. Ou seja, são 2.000 servidores que não estão sendo recolocados no Poder Judiciário. São vagas que estão em aberto, né? E por que o Judiciário não está colocando? Não está colocando porque também está limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas quem é que sofre com tudo isso de forma direta? Sofre primeiro o advogado, que é demandado pelo seu cliente, pelo seu constituinte, porque o constituinte, quando ele tem que reclamar de um processo que está de alguma forma demorando, ele vai buscar o advogado. Invariavelmente ele vai cobrar do advogado. E o advogado, por sua vez, fica, de alguma forma, tolhido, de alguma forma, de mãos atadas, porque não tem condições de dar vazão ou de alguma forma, interferir diretamente para que o processo caminhe com maior rapidez. E como é que se resolve isso? Com investimento. Investimento em pessoal, investimento em tecnologia da informação, investimento em treinamento, em qualificação e em gestão. Quer dizer que em última análise, nós temos que educar as nossas pessoas, que esse é um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando, mas investir naquilo que é necessário também, que é a tramitação desses processos todos que terminam emperrando boa parte da sociedade. A senhora acredita que esse governo conseguirá investir nessa área? E aí já não é uma questão apenas de governo, né, Conte? É uma questão de orçamento mesmo e principalmente dos orçamentos dos poderes. Eu tenho defendido que haja uma suplementação, inclusive, de recursos por parte do governo do Estado hoje no orçamento do Poder Judiciário, para que se possa dar vazão
para todas essas dificuldades que coloquei. Agora, nós também temos que corrigir, e aí falo não apenas no âmbito estadual, mas falo no âmbito federal, nós temos que corrigir todas as situações que nós vemos hoje de desvios de recursos públicos, porque retornamos para o início da nossa conversa. Recursos públicos que não são investidos corretamente, eles deixam de ser investidos em bases muito importantes para a sociedade. Bom, a OAB integra que conselhos, quais conselhos do governo do Estado? Conte, a Ordem integra... O qual que não integra, Não, né? a Ordem integra hoje praticamente todos os conselhos, não só do Governo do Estado, mas Governo do Estado, governos municipais. A OAB tem uma interação muito forte, né, com a sociedade civil organizada, com os poderes constituídos. Vamos ver apenas a Constituição Federal, quantas vezes a Ordem dos Advogados é citada na Constituição Federal. Hoje, para que haja um concurso para um magistrado, eu tenho que indicar, a presidência da Ordem tem que indicar um membro que compõe uma banca examinadora de um concurso para um juiz no estado do Rio Grande do Sul. Para um concurso de procurador do Estado, a Ordem da mesma forma está lá, né? Nos conselhos nacionais, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, a OAB tem assento, a OAB está lá representada pelo seu presidente do Conselho Federal, a OAB está lá representada por 2 conselheiros nomeados pela Ordem, indicados pela OAB. Este é o papel da instituição Ordem dos Advogados do Brasil. É a única entidade de classe... É uma entidade, né, conselheira, né? É uma entidade conselheira. E a única entidade de classe, Conte, que tem constitucionalmente a previsão de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Veja a responsabilidade que tem a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, recentemente, ajuizamos no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que foi aprovada, a lei dos RPVs, né, que modifica a sistemática de pagamento de RPVs. Isso é um papel da Ordem. A Ordem é demandada, as pessoas buscam a Ordem, a sociedade procura a OAB. Às vezes, Conte, muitas vezes me perguntam, mas Lamáquia, por que a OAB se envolve em tantos temas que não dizem respeito diretamente à advocacia? Porque a Ordem é muito mais do que um conselho de classe, respondo eu. Mas respondo e demonstro. Basta que essas pessoas conheçam a Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, no seu artigo 44, que lá vão examinar e vão verificar a dimensão da ação da OAB. Se a Ordem não agir desta forma, ela estará sendo omissa, porque assim é determinado pela Lei Federal e pela Constituição Federal. A Ordem é muito mais, como eu dizia, do que um conselho de classe. A OAB tem responsabilidades efetivas na fiscalização do exercício profissional, a OAB tem responsabilidades inarredáveis na defesa das prerrogativas dos advogados, mas também tem as responsabilidades institucionais, defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, dos direitos humanos, das instituições, busca por uma melhor igualdade e justiça social. Tudo isso está lá na lei. Por isso a Ordem se envolve com saúde, por isso a Ordem se envolve com tema precatórios, por isso a Ordem se envolve com segurança, por isso a Ordem tem uma comissão de direitos humanos extremamente atuante. Estas são as razões que a Ordem acaba extrapolando esta veia e este viés de ser uma entidade de classe e acaba sendo muito mais do que isso. E a Ordem consegue opinar, por exemplo, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, Conselhão? Consegue? Porque é tanto envolvimento, né? Nós temos aí decisões a serem tomadas agora, nos próximos dias. Por exemplo, a questão dos pedágios, o fim dos contratos dos pedágios de 2013. Quer dizer, dá para formular uma opinião para participar ativamente? Bom, a Ordem não integra o Conselhão. Não integra? Não integra então, o Conselhão. É o único que não integra. Não, o único exatamente. E até porque o Conselhão é um órgão de assessoramento ao governo do Estado, né? O que eu dizia que a Ordem integra todos os demais esses conselhos e todas as demais entidades, ela integra por força de lei, exatamente, né? Mas a Ordem tem diversos advogados que integram o Conselhão, né? E a Ordem tem procurado opinar sobre todos esses temas muitas vezes rumorosos, temas importantes para o Estado, porque esse é o papel, como eu dizia, né? Muito bem. Quantos quilômetros o senhor faz por semana? Conte. Eu faço uma média... Porque aqui faz o presidente da OAB faz o roteiro de deputado. Eu não sei qual é a média de quilometragem dos deputados hoje, né? Mas eu tenho conversado com alguns amigos, bons amigos deputados, e eu ouso dizer que a minha média hoje está maior. Eu tenho feito uma média de 8 mil quilômetros mês, viu, Conte? Por todo o estado do Rio Grande do Sul, de 8 a 10 mil quilômetros. As subseções querem o presidente da OAB? Muito, muito, muito. E tem algumas situações que elas
para mim, são emblemáticas, viu? Por exemplo, eu visitei, nós temos hoje 106 subseções em atividade no estado do Rio Grande do Sul. Então, são 106 presidentes, né, nos diversos municípios do estado, são 106 diretorias, são 106 conselhos. Diversos municípios que eu visitei, recebi eu de alguns presidentes a informação de que nunca um presidente da ordem tinha feito uma visita àquela subseção, a esta ou aquela subseção. O que eu acho que é uma obrigação minha, o que eu acho que é uma obrigação do dirigente da ordem. Se eu estou presidente da UAB hoje, eu tenho que procurar interagir com todos os colegas. E eu sei, Conte, o quanto isto traz de alegria aos colegas receber a direção da UAB, estar com a UAB no estado do Rio Grande do Sul, poder trocar ideias, poder trazer a sua crítica construtiva. Enfim, isto é interagir. Isto é o que eu tenho defendido. Por isso eu defendo muito a ideia da transparência e da participação. Aliás, são dois lemas da nossa gestão. Transparência e participação. Pois é, são temas permanentes, né? Não tem como ficar fora. Por isso que o senhor é nosso convidado permanente aqui do Assembleia Entrevista. Uma entidade como a OAB, se ela não praticar isto, o seu discurso, a sua luta fica absolutamente esvaziada, Conte. E por isso eu tenho defendido tanto isto internamente no âmbito da ordem. Veja bem, quando nós assumimos a OAB no estado do Rio Grande do Sul há 5 anos, em 2007, na minha primeira gestão, o primeiro ato que nós tivemos na ordem, isso falo de 5 anos. Né? Hoje se fala isso, já é uma coisa comum. A ordem não praticava a prestação de contas aos advogados. A ordem não utilizava uma ferramenta importantíssima e indispensável que é a internet. Hoje, nós praticamos a transparência na ordem, desde 2007, de forma permanente. A cada 3 meses, a OAB encaminha para todos os seus advogados inscritos, para os 82 mil advogados, os seus demonstrativos, o seu balanço, os seus balancetes, a ordem informa quanto arrecada, a ordem informa quanto gasta, onde gasta, como gasta. Tudo no site. Tudo no site. Além de encaminharmos, vamos ligar o site também aí, além de encaminharmos ainda os demonstrativos financeiros da instituição, eles ficam permanentemente à disposição dos advogados. Bem, presidente Cláudio Lamaque, agradecemos a sua gentileza. Esperamos que o ano tenha sido bom. Passa rápido, né? Passa. O programa é muito bom, é por isso. Não, o presidente fala muito bem, sabe colocar muito bem as coisas, pode ter certeza. E, por favor, nos mantenha informados, presidente. Muito obrigado, doutor Cláudio Lamaque, presidente da OAB-RS. Obrigado, amigo telespectador. O Assembleia Entrevista termina aqui. Até breve.